Estamos começando mais um Pode Prospectar, o podcast número 1 em prospecção e outros temas. A gente está gravando aqui da Feira do Empreendedor do Sebrae, com vários convidados muito especiais. E hoje eu estou com Marcelo Oliveira, psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva, professor de mindfulness, palestrante. Bom, mas gostaria de te agradecer pela presença, por ter aceitado o meu convite, mas nada melhor do que você falar um pouquinho mais de você e começar se apresentando. Bom, primeiro eu queria agradecer o espaço, né, a confiança no meu trabalho, para vir falar um pouco sobre saúde mental, sobre burnout, sobre a relação das pessoas com o trabalho e com elas mesmas. Né? Eu costumo dizer que a gente é meio analfabeto emocional. Em nenhum momento da nossa vida ninguém nos ensinou a lidar com as emoções. Então, para mim é um grande prazer. E falar sobre a gente é sempre um pouco complexo, né? Mas, bom, eu sou psicólogo clínico, tenho uma ampla experiência no mundo organizacional, né? Tenho ido muito nas empresas falar sobre mindfulness, gerenciamento emocional, saúde mental de modo geral, habilidades socioemocionais. Né? E dentro do meu caminhar, eu fiz o meu mestrado na Unifesp e fiz algumas especializações no Brasil, né? Eu costumo falar de uma maneira simplista que eu me especializei no uso da meditação como ferramenta terapêutica, sabe? Isso é bem simples, mas foi muito legal isso porque foi como se eu tivesse aberto uma porta. Não existia no Brasil quando eu comecei. Uau. A primeira vez que eu fui fazer um curso fora e voltei, e então tem sido uma jornada incrível, sabe? Em levar saúde mental, em levar reflexão, que eu acho que é uma coisa muito importante. E novamente agradeço muito o espaço por estar aqui. Muito bom. Você já adiantou aqui os temas, né? A pauta central, que é saúde mental mesmo. Eu tenho essa impressão de que há pouco se falava de saúde mental muito no âmbito dos dilemas pessoais das pessoas. E hoje eu vejo que é um tema assim, necessário para as empresas. Então a ideia é linkar isso, principalmente com atividades com as que eu e os meus clientes convivem diariamente, que é de alta performance, meta, pressão, né, o quanto isso vai abalar. Então tem assim várias perguntas aqui, eu tenho um monte de dúvida, eu quero saber tudo, mas eu queria começar com uma frase. Estou com uma colinha aqui. A frase é a seguinte: se você acredita que pode ou se acredita que não pode, de qualquer maneira você está certo. É uma frase atribuída a Henry Ford e, com base nela, eu quero saber, faz sentido esse negócio de você confiar e isso interferir na sua performance, seja ela em qualquer área da vida? Bom, com certeza. Acho que aqui está uma grande beleza da saúde mental, né, e de estudar comportamento humano. Eu costumo dizer que comportamento humano, né, essa minha área, ela não é uma área exata. 2 mais 2 pode ser 4, 2 mais 2 pode ser 6, 2 mais 2 pode ser 1, porque depende muito do organismo, da base, de onde a pessoa vem, dos exemplos, do que a vida trouxe. Então, é um leque de possibilidades gigantescas. Mas essa frase do Henry Ford, ela está totalmente correta pelo seguinte, tanto de um ponto de vista orgânico, quanto de um ponto de vista da minha ação no mundo. Por quê? Do ponto de vista de orgânico, você já deve ter ouvido falar de placebo ou nocebo. Se eu acredito que uma medicação pode funcionar, ela tende a funcionar. Incrível. Né? Agora, o nocebo, que é uma coisa que quase ninguém conhece, é o contrário. A medicação é comprovada que ela funciona, mas eu acho que ela não vai funcionar e ela não funciona. Olha que interessante. Por quê? Porque nós somos, né, química. Nós somos, quando eu estou triste, eu libero um tipo de química cerebral, neurotransmissores e etc. Quando eu estou feliz é um outro. Então a minha postura interfere naquilo que conversa comigo. E nesse ponto de vista comportamental, né, da minha ação para o mundo também. Tem uma coisa dentro da psicologia cognitiva que a gente chama de profecia autocumprida. Então, se eu acho que eu não sou um bom orador, eu não vou me colocar em situações que alguém que fala. Sim. Outras pessoas vão se pôr, vão arriscar. E quando eu vejo elas falando bem, eu vou falar, tá vendo, eu não sou bom. E com o tempo, por eu não me colocar na situação, cada vez eu fico pior, cada vez eu fujo mais. Então a minha ideia inicial de que eu não sou um bom orador, ela acaba virando verdade. Sim. Né? Porque vai gerar uma esquiva experiencial.
Eu não quero aquilo. Aí eu vejo todo mundo fazendo, ou algumas pessoas fazendo, que só vai mostrar que eu estava certo. Por quê? As pessoas se expondo, elas vão ficando boas. Ninguém começa a andar sem ralar o joelho. Sabe? Então, se eu acho que eu nunca vou conseguir andar, eu vejo todo mundo andando e falo que é de errado comigo. Não tenta. Exato, porque eu fui andar, você já viu, mano? Eu costumo... Tem uma coisa que eu sempre brinco, eu falo que ainda bem que a gente aprendeu a andar quando a gente era criança. Porque se a gente fosse aprender a andar depois de adulto, a gente ia engatear pro resto da vida. Porque eu ia olhar todo mundo andando, nossa, aquela idosa. Ia se comparar. Exato, e eu não consigo. Né? E eu, sabe, melhor não andar. Eu vou te falar uma coisa, eu fui tentar andar, eu caí, eu me machuquei. Você não vê ninguém caindo. Eu ralei o joelho. Sabe, eu não nasci pra andar, eu nasci pra engatinhar. Engatinhar eu faço bem, e tudo bem. Continuar eu fazendo. quero andar mesmo, sabe? Eu gosto de ser diferente. Então, você entende? Você cria narrativas internas pra se proteger, porque no fundo você também gostaria, senão você não aguenta, e você fica naquilo pra vida toda. Então isso serve. A própria narrativa. Exato. Isso serve nas minhas relações profissionais, na minha relação familiar, no meu olhar pra mim mesmo. Então é perigosíssimo, né? Essa questão de algumas falas internas, de alguns achismos, né? De alguns... O pessoal hoje, uma palavra que está muito na moda é o mindset. Porque realmente, né? E tem muita gente que ganha dinheiro, muitas vezes, te enganando em cima disso. Olha, seja da minha tradição religiosa, ou faz o meu curso, porque se você fizer, eu vou destravar alguma coisa na sua cabeça e aí você vai ter uma fórmula milionária. Porque em partes meio que funciona. Você vai, eu fiz o curso. Não, ele falou que se eu acreditar em alguma coisa eu vou. Mas poxa, é só minha narrativa interna que melhorou. E aí as pessoas estão ficando milionárias nas costas de muita gente que tem essa vulnerabilidade e não entende como funciona isso mentalmente. Mas... Muito boa essa sua colocação, porque agora eu estou com outra dúvida. É possível alguém nos ajudar a mudar uma mentalidade, uma crença? E isso que a gente falou aqui dessa frase tem a ver com crença limitante? Tem, sem sombra de dúvida. A gente pode dar esse nome de crença limitante. E o problema é que há muito charlatanismo em cima disso. Entendi. Dá para fazer um trabalho sério e desenvolver alguém em algo que ela acha que não tem habilidade, mas que quer ter. Como falar em público, por exemplo. Exato. O problema é que não tem nada mágico. Sim. Pagar um curso de um charlatão pode ser o primeiro passo, sim. Porque ele vai trazer algumas coisas que vai pegar e vai te ajudar. Só que aí corre o risco de você ficar preso a essa pessoa. Que é outro problema. Uma tradição, uma crença, outra coisa. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é que o nosso cérebro é extremamente plástico. Do ponto de vista biológico, você está pronto para ser quem você quiser ser. E eu te provo. Você já teve alguns medos que você não teve hoje. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está ouvindo a gente, já teve alguns medos que hoje não tem. Sim. E por que não tem? Porque enfrentou. Porque foi. E levou o tempo. Então não tem mágica, tem trabalho. Então até para questões internas, psicológicas, medos, fobias, vergonhas, dá para mudar. O problema não é mágica. E a gente muitas vezes quer mágica. A gente não quer alguma coisa que vai dar trabalho, a gente quer uma fórmula. Pra tudo, né? Exato. Eu vejo isso em prospecção e vendas. É só ligar, é só prospectar, é só falar? Não, calma. Vai fazendo, vai desenvolvendo, não tem mágica nem nada. Eu te acompanho e eu vejo você palestrante de sucesso, dando cursos, mentorias e rodas em várias empresas muito grandes, para um público grande. E eu já escutei você falar, em uma dessas ocasiões, que você era tímido, ou mas que tinha, não lembro se era dificuldade ou o receio do público. E hoje você enfrenta, entre aspas, grandes plateias. Como que foi isso? Essa é uma história que eu gosto muito, assim, até porque parece meio mentira. Até quando eu lembro do passado, parece mentira. Pra você ter uma ideia, eu fiz Direito, 2 anos de Direito. Eu larguei a faculdade de Direito porque eu não conseguia falar em público, eu não conseguia apresentar um trabalho. E eu falava, poxa, mas então como eu vou ser advogado se eu não consigo falar? Se eu não consigo... Imagina como eu vou falar com um juiz? E aí eu fui para psicologia, né? Tem a história um pouco mais longa, mas acabei caindo na psicologia. E eu fiz a minha graduação inteira sem apresentar nenhum trabalho em grupo. Eu ficava com zero. E passava no conteúdo ali. No exame final, exato. Tipo, ficava de exame. E só que quando eu cheguei no mestrado, já não dava mais para fugir.
E como eu estava fazendo em algo que fazia muito sentido para mim, então assim, foi horrível, foi horrível. Eu lembro uma vez eu na Unifesp, eu já tinha ferramentas, já tinha recursos, já estava treinando algumas coisas, sabia que eu tinha que me expor, né? Se você se expor ao seu medo de uma maneira controlada, com algumas técnicas, principalmente com guidance, com alguém, com um psicólogo, alguém para te ajudar mesmo, vai ser mais fácil. Você fazer isso sozinho pode ser muito perigoso porque pode gerar um trauma muito grande. Então tem uma medida importante aqui, mas basicamente é a exposição. E eu sabia que aquilo era importante, como eu falei, já tinha muitas ferramentas, mas eu lembro uma vez que eu fui dar uma aula, então tinha médicos, doutorandos, pós-doutorandos, mestrandos, e eu lá em cima dando uma aula, e eu suava. Eu tava com uma camisa polo salmão, ela tava inteira colada. Imagina a vergonha. E aí você vai começando a sentir seu corpo, né? A temperatura mudando. A voz meio embarganhada, sabe? Tipo, sabe, horrível, horrível, né? Mas como eu falei, eu já tinha alguns recursos e eu sabia que eu tinha que fazer. E como eu fui meio pioneiro, um dos pioneiros dentro de uma área, começou a surgir convite. Então, tem uma frase do Freud, né? Eu não sou psicanalista, mas é uma frase muito legal que fala assim: quando a dor for maior que o medo de mudar, a pessoa muda. Então, no meu caso, eu sabia que ou eu fazia isso, ou aquilo que eu sonhava não ia conquistar. Então, não sei se foi tanta força interna, assim. Foi meio que era a minha única saída. Se eu pudesse fugir, né, no meu TCC na faculdade não tinha como eu fugir. E aí eu menti para mudarem a data. Eu falei que minha avó tinha morrido. Porque é público, né? Fica no mural da faculdade. E minha avó já tinha morrido, então eu não tava matando ninguém que tava vivo. Sabe? Tinha risco. Exatamente. Né? Aí eles mudaram a data e eu não falei para ninguém a data, porque eu tinha vergonha. Olha só. E o meu medo era tão grande. Então se eu viesse de uma família um pouco mais abastada, com um pouco mais de dinheiro, eu não tinha enfrentado. Você teria a opção de não enfrentar, porque isso também impacta, né? Você Total. tem a opção. Não, se eu tivesse, sabe, eu ia falar, deixa pra lá. E até hoje eu teria medo. Então, eu gosto muito de ser psicólogo clínico, porque para muitas coisas do ser humano, não é só que eu estudei, eu passei. Sabe? E isso é muito legal. Então eu sei tecnicamente, né? Tenho conhecimento para isso, mas eu também tenho o meu caminhar. Sabe? E isso é algo que traz muito sentido para mim. Então isso serve para tudo. Serve para tudo. O que eu posso dizer aqui em cima desse tema é: todo mundo tem o que precisa para atingir o que quiser. Só que tem uma coisa. A ideia de que se você fizer algumas coisas, você vai realmente ter sucesso, isso é para vender para você. Porque não funciona bem assim. A verdade é que quando eu estudo, quando eu me empenho, quando eu vou e faço coisas, faço cursos, é como se eu comprasse mais tickets para conseguir algo. Então eu aumento muito a minha chance. Mas na verdade você nunca vai ter o controle. Então é uma coisa que eu digo, eu moro em Mogi das Cruzes, que fica a mais ou menos 100 km de São Paulo. Todas as vezes que eu saí de Mogi para chegar em São Paulo, eu cheguei. Todas. Todas. Se eu perguntar para você, qual é a chance, se amanhã eu vir para São Paulo, qual é a chance, qual é a certeza que eu tenho que eu vou chegar em São Paulo? Você diria? Não tem. Então, Você tem grande probabilidade, porque você já veio várias vezes. A probabilidade é quase 100%. Alta. Exato. Por quê? Porque você já chegar... praticou bastante. Exato. Conhece Você chegar o de caminho. carro, você chegar de moto, você chegar de trem, você chegar a pé, você chegar de bicicleta, você ir pela Dutra, você ir pela Ayrton Senna, você ir por Suzano. Então, há muito conhecimento. Sim. Sabe? Então, eu tenho muito conhecimento para chegar. Agora, a certeza é sempre zero. Então, muitas variáveis na vida não dependem só da gente. Poxa, na pandemia, teve gente que montou um negócio, uma ideia incrível e um mês depois fechou. Sabe? Então, se a vida não quiser, não vai. Agora, quando eu me empenho, eu aumento muito a chance de. Sim. Sabe? Então é como se eu comprasse mais tickets para a loteria. Sim. Sabe? Só que o que as pessoas não querem, elas não querem a incerteza. Elas querem a certeza. E elas usam, às vezes, modelos internos. Ah, mas eu fiz, eu consegui. O outro que não faz, ele não faz... Tá vendo? Porque falta vontade. Não deveríamos ver desse jeito. Sabe? É tolo isso. Sim. Mas tem muita gente que vende
cursos de sucesso, mágicas. você quebrar, Mágicas. né? E aí, como algumas pessoas vão conseguir? Por quê? Perseverança, Sim, ela vai confiar naquilo. exatamente, disciplina, Sim. algumas qualidades internas, sabe? E aí você fica naquele modelo. Mas isso é ingênuo, é perigoso e é um pouco tolo. Porque senão eu vou ver o outro conseguindo. E se frustrar, talvez, se Exatamente. comparar. Né? Exato. E também eu tenho essa impressão, quando você compra algo que parece surreal, de tão bom, de tão mágico, você dá muito poder para outra pessoa, para algo que você precisa fazer muita coisa, né? Sabe, temos que tomar cuidado com mestres, com... Sabe, gurus. Temos que tomar cuidado com quem fala que tem a fórmula mágica. Tudo na vida é trabalho e empenho. Então, cuidado com coisas simplistas. Né? Eu li uma frase recentemente que eu achei incrível, que é a mentira é a verdade. Por que é mais fácil a gente acreditar em mentira? Porque a mentira ela vai ser desenhada para te convencer. E a verdade ela não quer te convencer. Ela só é. Ela só é. Então, dá para eu ludibriar a pessoa, dá para você enganar ela, dá para você falar o que ela quer ouvir, sabe? Principalmente quando você pega alguns medos e alguns sonhos, sabe? Isso é uma fórmula muito perigosa. E, infelizmente, quando a gente pega hoje, né, a eleição de São Paulo é muito isso. Sabe? Você fala... A eleição, de modo geral, sempre foi isso. Você fala o que a pessoa quer ouvir e acabou. Só que, poxa, a gente tem que ter um pé no chão, Seduz. tem que ser um pouco... A mentira seduz. Exatamente. O sonho seduz. Então é muito... Tem gente... Ah, mas olha só, ele é milionário, por isso que ele vende isso. É justamente por ele vender isso que ele é milionário. Exato. Sabe? Eu falo, poxa, se eu não trabalhasse de uma maneira ética, daria para ganhar muito mais dinheiro do que eu ganho. Sabe? Então tem que tomar cuidado. Basicamente é muito trabalho, empenho e entender que o mundo tem variáveis que não estão no meu controle. Então o que me resta? Fazer o meu melhor, com intenção, continuar me empenhando, e aí as chances, exato, as chances de crescer, de conquistar é grande, mas não está só na minha mão. Muito bom. Tem uma outra coisa, a gente falou de mentalidade, né? O quanto isso pode ser, o quanto isso de fato influencia, seja positivo ou negativo. O quanto que a mentalidade positiva pode diferenciar do otimismo e o quanto o excesso de otimismo pode ser ruim, ou ser otimista é sempre bom, assim como ser pessimista. Enfim. Entendo. O que é melhor? Tem gente que pergunta o que é melhor, ser otimista ou ser pessimista? É legal colocar o terceiro aqui, realista. Só que o problema de ser realista é de sabedoria. E eu só atingo sabedoria vivendo mais. Porque tem pessimista achando que é realista, talvez. Não sei, eu não sou especialista. Muito. Mas tem gente que eu vejo que é tão pessimista que eu tenho essa impressão que é tudo não, é errado, vai dar errado. Mas como assim? Você não acredita em nada? Não, eu só estou sendo realista, só estou sendo pé no chão. E o mais assustador é a pessoa, às vezes ela vai para uma experiência já esperando o ruim para não se frustrar. É uma defesa? Sem dúvida. Pessimismo? É uma defesa, pode ser aprendido, sabe? Você pode pegar esse modelo dos seus pais, né? Mas muitas vezes é uma defesa. Não, eu já vou esperando nada mesmo, porque daí, olha, se qualquer coisa que vier... Exatamente. Agora, para viver bem, é impossível viver bem sem uma fé. Olha que interessante. Eu sou cientista, mas não estou falando de fé religiosa. Se eu não acreditar na vida, se eu não acreditar que é possível, eu não saio nem de casa. Sabe, Mogi fica perto de Bertioga, que é o litoral. Se eu não acreditar que eu vou conseguir pegar o meu carro e chegar lá, porque, pode acontecer de tudo. Pode ser um bêbado dirigindo na direção contrária, o carro pode explodir, eu posso perder a direção, morrer, tudo pode acontecer. Então, se eu não acredito, eu não faço. Né? Isso no nível muito alto é pânico. Mas quando eu entrei na psicologia, se eu não acreditasse de alguma maneira, você não faz. Né? Eu lembro quando quando eu falei que ia fazer psicologia, teve um parente meu que ele falou que eu ia morrer de fome. Sabe? Né? Então, se você não acredita, você não faz. E quando você não acredita, a ansiedade sobe muito. Eu brinco falando que a ansiedade patológica, muitas vezes, é um pouco de falta de fé. Porque eu tenho que acreditar na vida. Não, de novo, não fé necessariamente religiosa. Entendi. Mas fé do tipo, senão eu não faço nada, senão eu não vou, senão eu não tento. Quando você montou essa empresa, se você não acreditasse de alguma maneira, você então, já abre para dar errado. Né? Aí aqui o otimista ele tem uma certa vantagem do que o pessimista. Sim. O pessimista já fala, não, porque não sei o que, não vai dar certo, isso e isso. Essa área já está saturada, exato. Não vale a pena. O que eu tenho de especial na frente dos outros, sabe? Então, o pessimista
para ele caminhar é muito mais difícil. Sim. O otimista, então nesse ponto ele tem uma certa vantagem. Não, porque eu vou, porque eu acredito. E aí quando as pessoas entram numa tradição religiosa, essa perseverança que a tradição religiosa te dá é enorme. Não, eu vou porque tem uma força que está me ajudando. Ou quando a pessoa lê o livro O Segredo, por exemplo. Não, porque se eu pensar, o universo vai conspirar ao meu favor. Tudo isso ajuda. Por quê? A nossa espécie tem uma coisa chamada negative bias, que é um viés negativo. A gente foi feito para se colar no negativo e no perigoso. Por quê? A nossa sobrevivência, ela depende de eu ficar atento e tenso e ansioso daquilo que pode me causar mal. Então, pô, se tiver um leão, se tiver aquilo, para a espécie não é importante você falar, nossa, que belo sol que está hoje. Sim, era uma proteção. Exato. Preparo, né? Então a gente tem um viés negativo. A gente já tem, de cara. Que pode acontecer. Exato. Né? Então, tipo, sua filha demorou para chegar em casa, não sei o quê, já vai pensar em algumas coisas. Sim, que pode ter acontecido. Exato. Então, porque a vida dela pode depender disso. Então vai te deixar ágil, apta, sabe, vai fazer você ligar para todo mundo. Então, o otimismo, ele, até certo ponto, ele é legal porque ele tira um pouco esse viés negativo. Eu começo a achar que eu posso, achar que a vida vai me trazer. Então, algumas crenças religiosas, ou algumas crenças nessa área de energia, como o segredo e etc., ele te ajuda. Não, eu acredito que... E lembra que eu falei que quando eu acho que não, eu acabo trazendo na minha vida o não, a profecia autocumprida? Quando eu acho que sim, eu também aumento isso. Sim. Sabe? Não, porque não foi tão bom, mas a próxima vai ser melhor. Não, também, sabe? Então, é legal essa postura. Ela corrige, né, Tem um certo equilíbrio, Exato. assim, também. Só que ela também é tola, porque otimismo demais é ingenuidade. Sabe? A gente mora em São Paulo, então eu pego meu carro e vou pro Rio, vou chegar às 3 horas da manhã. Ah, não, mas tudo vai dar certo, porque, né, eu sou protegido, ou porque eu tô mentalizando. Pô, se eu não sei andar no Rio, é importante eu pensar nas coisas perigosas que podem acontecer quando eu vou pro Rio. Sabe? Então, isso também é importante. Quando eu vou dar uma palestra, eu penso qual é o público, se o público chegou lá porque ele quer, ou se o público foi obrigado a ir. Então, você entende? Eu tô tocando no negativo, de certa forma, eu não tô em cima do... Não, vai dar tudo certo, porque eu estudo isso há 20 anos, já Não fiz tem isso. como dar errado. Exato, eu tô sendo tolo, não vou me preparar. Sim. Né? Então, aí é onde eu falei que eu preciso de um pouco de sabedoria para poder tocar a realidade. Sim. Que é o ser realista, mas com sabedoria. Exato. Né? Porque daí eu consigo tocar a questão do pessimismo sem ele me afundar e não ser ingênuo. Porque ser ingênuo no otimismo é perigosíssimo. Sabe? Isso acontece muitas vezes no ramo do amor. Ah, encontrei o amor da minha vida. Porque às vezes você começa a ter certeza, o otimismo te dá certezas e você não controla quase nada. Né? Não. Todo mundo que chega para mim e fala que encontrou o amor da vida, que vai ser feliz com o resto da vida, o meu sininho de psicólogo toca. Peraí. Ninguém é perfeito, todo mundo pode ser feliz para sempre. E dá mas... para conviver assim, nas incertezas. Sabe, porque aí, né, sei lá, a gente estava falando de viagem. Você pode fazer uma viagem que você sonhou e guardou dinheiro por 10 anos, isso é a pior coisa da sua vida. A pessoa pode ir para Paris, tem um atentado, explodir você, a torre, mas espera aí, a chance de não acontecer isso é enorme. Só que pés no chão. Quando eu coloco os pés no chão, eu tenho mais capacidade de ficar mais forte em relação à vida. Porque senão eu fico fugindo de uma coisa para outra. O pessimista só se afunda, o otimista ele pode pagar um preço muito alto. Não, eu preciso saber o que é a vida para poder caminhar frente a ela, né, caminhar nela de uma maneira mais sábia. Então eu preciso tocar o que é a vida e não ficar fugindo disso ou daquilo. Muito bom, muito bom. Bora entrar nas empresas agora, no mundo empresarial. Eu já estive dos dois lados, já fui a pessoa que era cobrada, hoje eu sou a pessoa que também precisa cobrar. Eu tenho uma empresa, eu preciso fazer a empresa dar certo, eu preciso conciliar tudo. Eu preciso ver os níveis de satisfação de todos os meus públicos. Então, eu tenho públicos. Ontem eu estava falando disso de atendimento numa gravação com um cliente, que a gente tem vários públicos para lidar como empresa no dia a dia. Funcionários, fornecedores, os clientes, e todos eles importam, né? E se a gente pensa, como que traçar esse paralelo de saúde mental com ambientes de alta pressão, que exigem alta performance,
É muito amplo, né? Mas eu falo em a área comercial. Às vezes você bate a meta do mês, aí dia 30, dia 31, você não tem muito tempo para comemorar, porque dia 1 começa, zera. E isso é complicado, né? Então eu queria falar um pouco disso. Saúde mental num ambiente regido por metas. Metas e métricas. Sabe, esse é um ponto muito complexo e delicado, porque varia um pouco de organismo para organismo, tanto que a pessoa aguenta de pressão, né? A palavra resiliência aqui ela é muito importante, né? O que é resiliência? Né? É uma propriedade da física que aquele organismo, né, ou aquele objeto, ele consegue segurar a pressão e ele volta para o seu tamanho, né, original. Quanto mais resiliente, mais você consegue aguentar. Então, quando a gente fala de ambientes de alta performance, tem muitas coisas que estão juntas que ou elas vão levar a pessoa para doença ou a pessoa vai aguentar para sempre. Então tem que tomar um cuidado. Acho que é legal fazer um paralelo com esporte de alta performance. Esporte de alta performance não gera saúde. Você vê o Guga falando que as dores que ele sente hoje, uma pessoa normal não conseguiria aguentar. Então tem uma métrica muito importante aqui. Porque nós somos um organismo, a gente não é máquina. Sim. Aliás, até a ideia de máquina está errada. Porque, vamos pensar numa turbina de avião, é uma máquina. Mas de tempos em tempos ela é parada para fazer manutenção. Descansa entre um voo e outro, uma hora para, né? Exato. Então, achar essa métrica no ser humano, quando o que manda na métrica é o capital, é perigosíssimo. Sim. Sabe? Por quê? Porque pode ser assedioso, pode causar burnout, Então vai depender se é respeitado. Hoje a gente não tem uma legislação que fala que caminhoneiros não podem dirigir mais do que determinadas horas. Porque se não tiver, o poder do capital vai fazer você ir. Sim, você entende? Profissionais da aviação também. Exato. Né? Porque o capital manda, o dinheiro ele vai nos ajudar em alguma coisa. Ou poder levar dinheiro para os nossos filhos, ou pagar a escola deles, ou levar comida para casa. Então aqui é um ponto que vale a pena uma reflexão de cada empresa. Com certeza. Porque tem gente que vende, tem empresas que vendem o sucesso totalmente ligado à quantidade de horas trabalhadas. Então tem gente que acha o máximo você trabalhar 10 horas por dia. Eu particularmente acho besteira, assim. Sim, que aí vem um ponto muito interessante. A produtividade não está ligada ao tempo que Exato. Me pergunta quantas horas eu trabalho por dia. Não todos os dias. Quantas horas você trabalha? Se a gente for pegar na quarta-feira eu trabalho 15 horas. Pô, Marcelo. Bastante. Mas espera aí, não é bem 15 horas, porque das 10 ao meio-dia eu vou para academia. Eu tenho meu horário de almoço. Alguns dias eu trabalho menos. E você sabe, né, que às vezes eu emendo feriado. Então, assim, eu tenho uma descompressão ótima. Eu tenho meu tempo de meditação. Exato. Então, alguns dias eu consigo. Hoje é sábado, eu tô aqui, tô trabalhando. Sim. Sabe? Agora também tem um outro componente. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu trabalho com ajudar as pessoas. Então, quando alguém me liga, já aconteceu 3 horas da manhã porque tá tendo uma crise de ansiedade, o poder ajudar me gera energia. Eu fico feliz. Se eu conseguir tocar aquela pessoa, se eu conseguir fazer uma diferença, me gera felicidade. O problema é que nem sempre você tem esses componentes que te dão energia. Então, cada organismo, isso é uma conta muito... Tem a conta base, ninguém vai aguentar trabalhar 20 horas e dormir 4 horas por dia durante muito tempo, vai adoecer. Feliz ou não, né? Exato. Algumas pessoas vão ser mais, algumas pessoas vão ser menos. O problema é que algumas organizações, elas vão colocar essa métrica para todo mundo. E algumas pessoas vão espanar. Sabe? E outra, às vezes aquelas pessoas que não espanavam, elas vão acabar espanando por alguma situação que está acontecendo em casa. Sim. Sabe? Vai pesar para um lado ou para o outro, né? E o perigosíssimo. Quando a gente é forte, a gente não aguenta, a gente não sente o peso. Isso também lá na frente pode dar um problema. É muito comum as pessoas chegarem para mim com transtorno de ansiedade ou um burnout. Ué, mas o que eu tô fazendo eu sempre fiz, faço há 10 anos. Mas aí eu trago uma analogia de um balde. Imagina um balde que tá caindo uma gota. O balde aguenta a gota. Tá caindo uma gota.
Se eu não tiver meios de descompressão, de tirar essa água, você vai aguentar a gota 10 anos. Mas vai chegar a hora que uma gota vai ser o responsável por molhar a sua casa inteira. Sabe? Então, a minha força às vezes também atrapalha. Então, o que a gente tem que pensar é em respeito do organismo humano. As pessoas deveriam gerenciar a sua vida em cima desse respeito. Sabe? O que eu mais gosto na minha vida hoje é trabalhar. É em primeiro lugar. Mas, se eu não tiver meu tempo para academia, se eu não tiver um tempo de ler, se eu não tiver o tempo com as pessoas que eu gosto, não vai fazer. Aí vem um ponto interessante. Mesmo eu amando o meu trabalho, vai começar a não valer a pena. Sim. Porque a vida ela vai ficar meio frágil, sabe? Meio sem sabor, meio. Sabe? A gente precisa porque somos organismos. Sim. Somos um ser, somos animais que precisamos de alguma coisa. É fácil você se deixar levar, né? Ontem eu estava conversando aqui com um colega, com o Douglas, que organizou tudo isso aqui. Então ele está trabalhando assim muito. Ele veio à noite, ele acompanhou a montagem, tudo. Aí o Douglas deve estar tão cansado, né? Ele, tô animado. Porque a adrenalina, quando você faz o que você gosta, vê um bom resultado, te deixa feliz. Sem dúvida. Mas precisa reconhecer que vai precisar descansar. Então a gente acaba a feira segunda, terça, ele já não vem. Que precisa disso. Ele reconhece, eu reconheço, isso é muito bom. E eu também. Eu amo trabalhar. Eu escolho trabalhar. Mas ontem, todo mundo veio aqui cedo porque podia. Então a gente também se organiza. Eu escolhi vir só à tarde, porque de manhã eu fui arrumar o cabelo maluco da minha filha. A escolha tem um ponto importantíssimo. Tem. Eu poderia ter vindo cedo. E aí eu ainda falei pro meu marido, né? Falei, eu vou ficar, eu vou arrumar o cabelo da Lívia, já comprei umas coisas e tal. Ele falou assim, Erid, a Rose tá aqui, que é a diarista que vai uma vez por semana. Ela falou assim, ela pode fazer. Eu falei, não, eu quero fazer o cabelo da minha filha. Legal. E eu, graças a Deus, tenho um time que suporta a minha ausência. Não sou insubstituível também. E hoje, Dia das Crianças também. Tomamos café da manhã juntas, ficamos juntas. Eu preciso. Você percebe que você tem poder de ação. Sim. E a maioria das pessoas que trabalham para alguém não tem poder de ação ou de escolha. E isso faz uma diferença enorme no bem-estar. Eu trabalhei 15 horas num dia, mas eu escolho. Sim. Se eu pegar e falar, não, hoje eu não vou, eu tem consigo. Mãe que não tem essa possibilidade. Bem, eu gosto de cozinhar para brincar, eu gosto de brincar, sabe? Tipo, eu falo que eu tô me especializando vou virar um chefe de comida indiana, porque eu adoro. Mas me põe pra fazer comida todo dia de uma maneira obrigatória. Me põe para trabalhar com o que eu gosto, porque eu tenho que trabalhar. Não vai dar certo. Muda tudo, né? Muda tudo. E você tem que ver que na formulação da nossa sociedade, tem gente que tem poder de mando e tem gente que só obedece. Sim. E aqui a métrica é diferente. E é por isso que muitos líderes têm essa dificuldade. Mas eu fico. Mas é diferente. Você entende? Claro. E isso tem um impacto na saúde mental e no bem-estar enorme. Sabe? Se eu tiver que trabalhar 15 dias, não vai dar certo. Sabe? Então, respeitar esse organismo. Eu acho que o que a gente pode pensar as organizações, elas deveriam pensar no ser humano em cima de todas essas variáveis. Sim. Não é uma conta exata. E as pessoas deveriam gerenciar a sua vida para estar em lugares que vão promover mais saúde. Senão vai estourar. Vai estourar. E o problema é que, né, como a gente estava falando antes de começar a gravar, o capital ele tem um ponto enorme na vida. Sabe, se eu tô num trabalho que eu tenho que trabalhar, vai essa feira. Sabe, tipo, eu tô ganhando dinheiro, depois vai surgir outra. Sabe, então, sei lá, digamos que eu tenha... um ritmo frenético, absurdo. Então eu tô ganhando 100 mil reais. Pô, cada mês é 100 mil reais. Então não importa se eu não dormir. Pô, a hora que eu fizer 10 vezes, mudei uma casa, eu comprei uma casa. Não sou presente, mas olha o quarto que você tem. Fala pro filho, né? Tem gente que compensa uma coisa por outra. E aí as pessoas falam, mas, sabe, é tanto dinheiro, a pessoa já é rica, não funciona muito assim. Sabe, se você tem 10 milhões, você vai gastar, sabe, você vai querer comprar um iate de 10 milhões. Então se você tem que comprar um iate de 10 milhões, você já não tem dinheiro. Você é tão pobre quanto quando não tem dinheiro. Não tá faltando. Né? Então, porque a mente da pessoa ela tende a querer mais coisas. Isso serve desde quem ganha um salário mínimo ou ganha 10 milhões. Sabe? Então a pessoa quer um pouco mais, ela quer um pouco mais, ela quer um pouco mais e sempre vai ter um pouco mais. E aí é onde entra o perigo do capital e das cobranças, das metas. Ah, então tá, então é só eu ir, porque tá aqui, mas depois eu vou pra cá. E aí a gente acaba não respeitando o nosso organismo.
Eu vejo no mundo corporativo muita gente falando assim: se você quer ter o que o outro tem, faça o que ele fez. Só que não vai funcionar assim para todo mundo, né? Primeiro que São tem isso. histórias, estruturas, passado, vivências muito diferentes. E esse é um problema também que eu vejo de chefe. Eu já tive um monte de chefe que tem essa mentalidade. Eu fiz, faça também, mas você é você. E outra, né? Poxa, quando eu tô trabalhando pro meu negócio, é mais fácil eu trabalhar de segunda a segunda. É o seu negócio. É o seu negócio. São os seus Tem sonhos. mais é que Tá trabalhar totalmente alinhado aos seus sonhos. Exatamente. Né? Agora, se chegar para alguém e falar, você quer chegar onde eu cheguei? Trabalha aqui para mim de segunda a segunda. Pô, é totalmente diferente. Exatamente. Né? É totalmente diferente. E a gente tem que lembrar que nem eu amo o comportamento humano, eu amo ajudar, mas tem gente que é de exatas. Tem gente que vai ser de outro lado, vai ser de outra coisa. Então, para chegar onde eu cheguei, você tem que fazer tal coisa. Meu, vai ter que fazer o que nasceu para fazer. Mas e aí? Todo mundo vai poder fazer o que nasceu para fazer? Infelizmente. No mundo, na estrutura que a gente vive no mundo hoje, não. Você deve trabalhar para tentar caminhar e achar aquilo que está no seu coração. Mas a gente tem um grande problema. Que pai que não gostaria que o filho tirasse só 10 em tudo? Todo mundo que eu conheci que tirava 10 em tudo, chega uma hora na vida que não sabe nem o que gosta. Porque você faz porque tem que fazer. Sabe? Que alguém espera de você, né? Exato. Então, eu particularmente, se eu pudesse conversar ou dialogar sobre sistemas de ensino, eu colocaria um número máximo que a pessoa pode chegar naquele número de qualquer maneira. Se ela tirar 10 em educação física, ótimo, porque tem gente que vai ser para isso. Exato. Mas, sabe, agora não. Faz Porque, muito sentido. quando eu era pequeno, não. As outras matérias não importam. O português e matemática. Sabe, você é avaliado dessa maneira. Então é muito fácil eu me desenvolver na vida sem nem saber o que eu gosto de fato. Exatamente. Né? Por quê? Porque não me é cobrado aquilo que eu tenho que faz meu olho brilhar. É cobrado o resultado. Sim. E o capital funciona a mesma coisa. Então é muito difícil a pessoa ir para uma área, gerenciar a sua própria vida de uma maneira hábil, que vai fazer o seu coração brilhar, sendo que desde pequeno você é cobrado a fazer o que tem que fazer. Sim, A estrutura social. É perigosíssimo isso. E aí as pessoas adoecem. Né? E o problema hoje é que você resolve a vida com um remedinho. Não tô conseguindo sentar. Tão fácil, né? Exato. Poxa, me põe para ficar horas no Excel. Eu vou morrer. Eu não nasci para ficar horas no Excel. E eu tenho pacientes, eu conheço pessoas que amam mexer no CAD, ficam lá, sabe? Ou programando. Mas no Excel, se você me pôr lá, eu prefiro fazer qualquer coisa. Eu prefiro guardar carro, eu prefiro fazer qualquer coisa, sabe? Então, cada pessoa ela é um organismo. E a sociedade não quer saber disso. E claro, as organizações também não. Eu preciso de alguém para apertar esse botão e olhar. Sabe? Então, por isso que eu não posso pegar e... Se eu tiver algumas métricas, as pessoas vão adoecer. Aí, o que uma pessoa que não gosta de Excel vai fazer? Vou tomar um Vivance. Vou tomar um Adderall, uma Ritalina. Porque daí eu fico, ó. Não dá dica. Porque... Não dá. Não, mas não. Não, o pessoal do mercado financeiro. Eu conheço várias pessoas do mercado financeiro que falam, meu Deus, como você vive ele? Vem mas... Oi? Ou se não, a cocaína. Você vai ficar acordado 24 horas. Ou outras drogas. Eu tô explodindo. A pessoa fuma maconha. A psiquiatria moderna hoje vê o uso, né, vê o dependente químico, o uso de drogas como uma automedicação. Porque funciona. Sim. Normalmente é para remediar algo que sente. Eu tava falando dos caminhoneiros. Quantos não tomam rebite? Consegue dirigir 24 horas, né? O olho tá lá. Sabe? Então, eu consigo burlar o meu organismo hoje por indústrias que estão gerando milhares de dinheiro. Assustador. Eu vi uma entrevista, né? Já que a gente caiu nessa área da saúde, eu vi uma entrevista com um americano e ele falou assim, olha, nos Estados Unidos a gente tem uma epidemia de obesidade. Aí ele fala uma coisa incrível, ele fala assim, isso serve para todas as empresas. Quando o aquário está sujo, a gente limpa o aquário, a gente não dopa o peixe. Né? Então você pega nos Estados Unidos que é uma epidemia de obesidade. Só que se todo mundo diminuir 30% o tanto que come, imagina o impacto disso na economia. 30%. É um impacto enorme. Então, esqueci o nome da medicação que faz emagrecer. Os injetáveis, os Ozempic. Exato. Então o Ozempic resolve um problema. E é isso que tá todo mundo... Cria outro.
Enfim, aí... Cria outro, mas aí não é não é na economia. Você entende? A gente tem trazido essa... Não, mas agora diz que tem alimentos com rótulos chamativos para quem faz uso desses medicamentos, porque estão deixando de comer os fast foods da vida. Então eles criaram alimentos para usuários de Ozempic e outras e a gente tem feito isso para tudo. Então é remediar com remédio o tempo todo, e aí vai suprindo... A gente deveria buscar ferramentas de descompressão mais saudáveis. Tempo com os filhos, atividade física, uma alimentação saudável, estar com a natureza. Estar com a natureza é algo muito importante. E a gente está tão distante disso que tem gente que agora tem ojeriza a pisar na areia na praia. Olha como a gente está desconectado com o mundo. E de meia, né? Exato. Mas como faz isso em São Paulo? Para quem trabalha em São Paulo, porque tem gente que tem esses paradigmas. São Paulo, selva de pedra, não tem natureza. Mas como que faz isso? Não dá. Esse é o problema. Lembra quando eu falei de gerenciar a sua própria carreira? Então a gente se desenvolve sem saber o que a gente gosta. A gente trabalha num lugar que se eu trabalhar mais, eu ganho mais. Se eu ganho mais, eu posso ter um carro, não posso, etc e tal. Achar que essa pessoa, ela por si só vai escolher ir no Parque Ibirapuera, ou mesmo que mora longe de um parque, pegar e dar uma corridinha de manhã, infelizmente é o chefe que vai fazer isso. E em alguns casos. Porque em muitos casos, eu lembro uma vez eu tive contato com um cara que é um dos maiores empresários, já morreu, mas do Brasil, e ele tinha um contato muito grande com meu pai. Então ele já tinha uns seus 70 anos e ele chorava toda vez que pensava na empresa. Porque o filho tinha proibido ele de entrar na empresa, porque agora era o filho que gerenciava e não queria ele lá dando, sabe? Então imagina só, a pessoa bilionária, né, com um patrimônio absurdo, mas não sabe o que fazer se não for chegar lá e estar trabalhando às 4 horas da manhã. Porque é só o que eu sou. Então você percebe, há um problema estrutural aqui na relação que é perigosíssimo. Só que, então, as empresas deveriam cuidar dos seus funcionários, por quê? Se você tiver algumas pessoas que estão felizes ao trabalhar, elas vão te trazer alguns ganhos. Com certeza. O problema é que algumas empresas querem alguém só apertando o botão. E se essa pessoa adoeceu apertando o botão, que arruma outra. Essa mentalidade, ela é perigosa. Então, as empresas deveriam refletir sobre isso. Mas as pessoas também deveriam refletir aonde elas estão entrando. O problema é o preço do capital. Eu vou aonde o lugar me der aquilo que eu preciso. Sabe? Então isso é assustador, porque perceba que a gente está falando da estrutura social. Então, as empresas deveriam olhar, porque isso gera ganho para elas. Mas as pessoas também deveriam gerenciar a sua vida para não cair em algumas coisas. Porque uma vez que você caiu, é muito difícil você sair. Sabe? Se você é empresário, né, trabalha, enfim, tem seu próprio negócio. Se você não fosse essa pessoa e tivesse que procurar emprego, o que você olharia numa empresa para ser um colaborador dessa empresa? Fazendo algo que você goste, enfim, dentro das suas funções, mesmo que fazem sentido com suas habilidades. Mas o que você ia escolher? Me desculpe o termo, Hélio, mas eu tava ferrado se eu tivesse que fazer isso, sabe? Eu acho que tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, que eu acho que todo mundo tem várias habilidades. O problema é que eu não sei o que eu faria para ter o capital que eu tenho. Porque qualquer outra coisa que eu fosse escolher não seria certeza. Sim. E isso gera uma dor. Você entende que o capital, ele é um grande ponto aqui. Porque o capital, ele permite você viajar, ele permite um certo grau de conforto, ele não é o mais importante, mas ele tem uma importância grande. Qual é uma das maiores importâncias do capital? Nós somos animais sociais. Por sermos animais sociais, nós queremos ser aceitos. E uma das melhores maneiras no Brasil de você ser aceito é ter capital. Não importa se você estudou, não importa se você não estudou, não importa. Você pega a pessoa, começou, né, virou um jogador de futebol, famoso e etc. Não importa nem... Não. O mundo vai parar para ouvir você. Se você é um cantor, não sei o que, não importa. Ganhou dinheiro, as pessoas vão falar. Talentoso. Exatamente. Ganhou dinheiro, as pessoas vão ouvir. Então, no Brasil, há um certo sistema de castas, como tem na Índia, só que na Índia tem outros mecanismos, mas no Brasil, o sistema de casta predominante é o capital. Sabe? É onde eu estou dentro ali daquela pirâmide social. E a gente quer ser aceito. Então, se libertar disso é uma coisa extremamente importante.
Eu falo que eu procuro treinar a minha mente para chegar no final da vida e eu estar em paz. Se eu tô saindo do supermercado a pé para ir na minha casa com uma compra machucando, ou se eu tô saindo do supermercado com um Land Rover Defender, sabe? Por quê? Porque senão são prisões. Então, eu prefiro o Land Rover ou um helicóptero, mas Estar em paz ainda assim. é o mais importante, sabe? Mas com a cabeça que você tem hoje, e você tem duas opções de emprego, um com flexibilidade, com clima propício para uma saúde minimamente saudável, pelo menos, né? Uma mente saudável, mais uma outra. Ganhando X, ganhando 2X. Exato. É. Se essa aqui, na verdade eu já faço essa escolha, né? Eu sou psicólogo clínico. Quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho. Mas eu tenho meu horário de subir na bicicleta, eu tenho as minhas viagens. Quando eu vou fazer uma viagem, ao contrário de alguém que trabalha numa empresa, eu não tô ganhando. Não é igual alguém que tá nas férias. Não, eu desligo, mas eu falo assim, quando eu vou viajar, eu pago 3 vezes mais do que uma pessoa que trabalha num lugar. Por quê? Quando você tira as suas férias, você continua sendo remunerado. Eu não tô ganhando, porque não tá entrando. Então, cada dia a mais que eu fico num lugar, é menos dinheiro que tá entrando. Então, você percebe que eu já faço essa escolha. Eu já faço a escolha de ganhar menos para ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Eu poderia trabalhar mais, poderia isso, poderia aquilo, sabe? Então, só que para eu escolher isso aqui, eu tenho que abandonar algumas coisas na minha vida. Talvez aquela super casa, ou aquela casa um pouco mais confortável, ou aquele não sei o quê, né? Então, para eu poder escolher isso aqui, eu tenho que estar em paz com o que eu posso, dentro daquilo que eu quero. E isso é muito difícil, porque dentro de uma sociedade onde a casta que você pertence vale muito, você entende? Eu tenho que fazer as pazes com aonde eu vou estar. Isso é dificílimo. É muito porque complexo. se eu for trabalhar, viver para querer agradar o outro, você vai escolher isso aqui. Mas é possível. Assim, tirando os extremos, uma pobreza muito, muito, muito grande, onde te falta o básico, e uma riqueza muito, muito, muito grande, onde você vive muito diferente dos outros, no meio todo mundo mais ou menos vive igual. Sabe? Sempre vai ter um pouco mais. Sempre vai ter Sempre fazendo escolhas, né? O Exato. tempo todo fazendo escolhas. Então hoje eu já faço essa escolha. O que complicaria para mim é se falasse se eu deixasse de ser psicólogo. E aí você tem que trabalhar em uma empresa para alguém. Sabe? Porque você percebe, eu tô dentro do que eu não gosto de qualquer forma. Sabe? Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu gosto de achar que eu vou escolher isso aqui com mais qualidade de vida. Mas a partir do momento que eu escolho isso com mais qualidade de vida, se o meu filho não tá podendo estudar num lugar legal, se eu tivesse um filho, talvez você caia aqui. Exato. Então, você entende? É complexo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esses modelos. Faz que nem eu fiz. Ou não sei o quê. Porque, então, saber disso já é basicamente o suficiente. Né? Então, tente gerar um capital mínimo daquilo que você gostaria, da maneira como você gostaria de viver. Porque dá para ter um capital baixo e ser feliz. Sim. Sabe? E tem pessoas que têm um capital altíssimo e não é feliz. Sim. Sabe? Mas você percebe que tem um ponto de vista organizacional que é como eu quero cuidar dos meus funcionários. Que tipo de funcionário eu quero ter? Que tipo de pessoas eu quero ter aqui? Mas tem também uma responsabilidade de cada pessoa de tentar. Perceba que eu estou usando a palavra tentar. Gerenciar a vida em algumas direções, porque são muitas variáveis. Outro dia eu escutei... Sabe, existem algumas pessoas que trabalham no desenvolvimento humano que até fazem um trabalho legal. Eu tenho um pouco pé atrás de quem não tem uma formação voltada para isso. Sabe, eu acho que a pessoa tem que ser um profissional da área da saúde, tem que ter cursado. Mas tem uma porcentagem baixa de coaches que são bacanas. Baixa. Mas a grande maioria é assustador. Porque não respeita a natureza humana. Pega essas fórmulas prontas e coloca... E vai ajudar algumas pessoas. Mas é um desfavor. Outro dia eu vi um coach falando assim, não, quem tenta tá errado. Porque você tem que fazer. Pô, isso não... Sabe, aí ele pegou e falou assim, que nem ele pegou uma caneta e falou assim, não, eu não tento soltar a caneta, eu solto a caneta. Só que, poxa, o tentar é justamente respeitar as variáveis da vida. Sim, é um processo muitas vezes. É um processo. Para andar, eu vou tentar andar. Você não sai andando.
sabe? Então você percebe Tenta, quem e às vezes escuta isso. várias vezes. E quem escuta isso e de repente não está conseguindo porque está no seu processo, desiste. Sabe, isso é um desfavor para a vida. Infelizmente, a maioria das pessoas que trabalham com desenvolvimento humano é um desfavor que fazem para as outras pessoas. Que delicado, né? Porque hoje tem tanta gente falando disso, e enquanto tem muita gente necessitando disso, e aí tem muita gente falando e não vai ajudar, talvez, e aí cria um problema maior ainda no futuro. Mas é porque eu não estou resolvendo. Você entende? Eu falei, olha, temos que tentar isso, temos que olhar para isso. Eu não estou dando fórmulas. Faça isso, faça aquilo, chega em tal coisa. Fazer. Não. Sabe? Foi como eu falei. Se empenhe, tenha comprometimento. Você vai ter que fazer algumas renúncias, sabe? Vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que gastar um dinheiro na sua formação. E você aumenta a chance. E o outro, não é só conhecimento, não. É habilidade de fala, habilidade empática. São uma variedade enorme. Então você percebe que eu não dou solução. Não posso dar solução. Se eu quiser ser fiel ao que eu estudo, ao ajudar o outro, eu trago olhares de reflexão e caminhos possíveis. Né? E muitas pessoas vai ganhar dinheiro. Não, porque ele falou, olha, é assim, ó, é essa aqui, é essa fórmula. Isso está errado, quando a gente fala de comportamento humano. Sabe? Vamos pegar um pitbull. Para eu fazer o pitbull virar um assassino, ou ser totalmente frágil, depende do tanto que eu bato e como eu bato. Então o pitbull ele tem uma natureza mais agressiva. Então eu estimulo a agressividade, né? E aí ele pode ficar mais agressivo, um cachorro de rinha. Mas você pega um leão que é muito mais agressivo do que um pitbull, porque não é um animal doméstico. Se eu dar choque, né? Ele fica agressivo. Eu dou choque. Chega uma hora que ele amansa. Então você vai em qualquer circo, o cara tá segurando um bastãozinho, porque o leão acha que aquilo vai dar choque. Então ele ficou com medo. Agora, se eu pego um poodle, não adianta eu exercitar demais a agressividade. Ou um cachorro mais sei lá, um Golden Retriever, um labrador. Ele não vai. Então, quando a gente fala de ser humano, algumas pessoas são mais, algumas pessoas querem a riqueza. Então, quando eu coloco uma fórmula única, não vai funcionar. Não vai funcionar. Sabe, eu sou muito bom em lembrar passagens, em comportamento humano, entender filosofia. Isso entra na minha cabeça, sabe? Eu guardo passagens, mas me põe para a área de exatas. Assim, se eu estudar, me empenhar, eu sei que eu consigo. Mas, poxa, no mestrado eu queria morrer com a aula de estatística. Morrer. Não tem... Sabe, me põe aqui. Exato. Falar com pessoas. Para falar, para entender pessoas, gerenciar pessoas. Sabe por quê? Porque você consegue entender. Eu tenho uma boa leitura empática, sabe? Então, fórmulas são perigosíssimas. E o que as pessoas fazem? Eu atingi o sucesso, então você tem que me escutar. E aí, como ele atingiu o sucesso e eu quero ter aquele sucesso, eu pago. Muito bom. Muito bom. E as pessoas cabeça tá assim. E as pessoas falam isso. Não, ele sabe o que ele tá falando lá, ele é milionário. Ele fez, deu certo. Besteira, né? Eu falo muito disso, até do termo do conceito de empatia, que é muito delicado. Não é assim, você se colocar no lugar do outro. Mas como você se coloca no lugar do outro com a vivência que ele teve, com o passado, com os traumas, com os porquês? É muito difícil. Eu acho que em conversas eu até penso, eu talvez fizesse isso, mas eu no seu lugar eu não faço ideia do que eu faria. Talvez eu fizesse exatamente o que você faz. Sim. Né? Então é tão delicado. Para falar isso, você precisa de sabedoria. Eu preciso sair do meu umbigo para entender que há outros umbigos. É muito fácil. Eu vejo, eu estava conversando com uma pessoa de prospecção e vendas, e eu falo assim, quando alguém fala é só fazer, é porque talvez ela nunca tenha feito. Então tem gente que fala assim, mas é só prospectar. Você nunca prospectou. Assim como tem gente que faz a prospecção e fala lá, fiz o mais difícil, agora é só você vender. É porque você nunca vendeu. Mas, Lídia, esse aqui é um problema da nossa sociedade hoje. Um problema grave. Porque assim, toda vez que não há conhecimento, a imaginação toma conta. E o meu achismo também. Então, eu olho, ontem eu pedi pro pedreiro em casa trocar uma porta. Para mim, trocar a porta era, ele pegava a marreta, rasgava aquilo ali, colocava cimento e acabou. E o pedreiro que eu tenho em casa, ele é um cara muito legal e muito, muito competente tecnicamente, cuidadoso e etc. Ontem eu ferrei a vida do meu pedreiro, juro, porque era meio-dia,
Eu pedi, seu Valdir, você pode colocar a porta? Deixa esse serviço que você tá fazendo, coloca a porta, porque, né, vai vir um cara instalar a fechadura. E eu percebi no olho dele que ele meio que titubeou, mas eu pensava, É só por a porta. poxa, Algo assim. ele saiu 8 horas da noite de casa. Sabe, então esse é o problema. Eu não sei como faz para um foguete chegar no céu. Eu não sei como as ondas de rádio chegam no meu rádio e como aquilo vira som. Eu não tenho. Eu sei o meu saber. E o meu saber eu preciso de décadas estudando. Né? Então tem gente que vai pegar e falar, depressão é falta de enxada. Ou falta de lavar louça. Sim. Você entende? Então, aquilo que eu não conheço, eu tenho uma visão simplista ou extremista. E o mundo de hoje, o problema da fake news é isso. Porque você pega a ignorância das pessoas. Não, o homem não chegou na Lua. Você acha? Não, impossível. Pensa bem se seria possível. Exato. E aí você convence. Você convence a pessoa. Sabe? E você convence a pessoa para qualquer lado. Né? Você não tem dinheiro porque o mundo, o mecanismo tá desse jeito. Então não tá acontecendo o fato do seu negócio não funcionar, não é por milhares de variáveis que podem levar o seu negócio a não funcionar. Não, é porque o mundo tá... Olha, antigamente você não via homossexual andando na rua com o braço... Porque o mundo tá errado. E aí aquilo te pega. Isso é assustador. Porque hoje tem toda uma linha de informação que tá chegando. Então não, fake news é mentira. Sabe? É literal, né? Exato. O nome chama fake news. Exato. E é problema, porque isso é um grande problema para nossa sociedade. Sabe? A gente não consegue entender as variáveis de outros campos de saber. Então, né, você pega as pessoas nessa ignorância e elas falam, é verdade. Ó, tá vendo? Então é isso. E isso meio apocalíptico, mas isso pode afetar a nossa sociedade de uma maneira muito triste. Né? E o mundo inteiro está nesse extremismo. Sim. Sabe? Porque você vai sendo levado a acreditar naquilo. É besteira, ó. Antigamente ninguém morria de câncer. Sabe? Então é assustador. Porque aquilo está usando o medo das pessoas para deixar elas com você. E dá para você, olha, ficar com uma legião de gente, sabe? Gerar muito dinheiro em cima dessas coisas, sabe? Isso é bem assustador. Antigamente, eu ouvia muito assim, em qualquer área, assim, que você tá com uma dúvida, ou segue seu coração. Hoje, você não vê alguém falando segue seu coração. Segue o que eu tô te mandando, segue o que tá nesse livro, segue o que tá nesse manual. Então eu vejo gente, às vezes, escolhendo emprego, optando por ações por influência. Total. Só. E às vezes a pessoa faz, depois fala assim, nossa, algo me dizia. E aí eu acho que a gente tem a tendência é deixar de confiar na gente mesmo para confiar em alguém. E, de novo, né? São muitas variáveis que levam a isso. Muitas variáveis. Né? A gente começa a nossa vida confiando nos pais. Então é um modelo aprendido. E confiar nos pais pode ser uma maior bomba. Eu falo que a gente só vira adulto quando a gente começa a olhar os nossos pais como ser humano. Enquanto a gente vê eles como mágico, a gente continua criança. Seus pais são pessoas que estão aprendendo, que não sabem tudo, que também têm dúvidas, né? Então a gente quer o Salvador. A gente não quer ir atrás da nossa felicidade, a gente quer a fórmula. Né? Então, que nem só para voltar naquele ponto da empatia, a empatia é extremamente importante. E realmente, eu não tenho como saber exatamente como é a pessoa, mas eu posso saber que existem vários tipos de pessoa. Então a empatia, ela pede um pouco de sabedoria para que eu possa usar a minha habilidade empática de uma maneira mais inteligente. Você entende? Eu realmente não sei o que está ali por trás, mas eu tenho algumas dicas. Tem uma palestra que eu tenho uma passagem que eu sempre falo. Uma vez eu estava dando uma palestra, e aí tudo que eu falava, tinha uma moça na primeira fileira que ela fazia assim. Aí eu falava alguma coisa, ela fazia assim. Aí eu comecei a dar palestra para ela. Não, porque a ciência, não sei o quê, e ela fazia assim. Aí eu falei, deixa eu parar de olhar para ela. Você entende? Então, empaticamente, eu tô lendo um desconforto. E dei a palestra. Aí, no final, ela tava na fila pra falar comigo. Daí eu falei, tá, sabe? Tipo, daí quando ela chegou, ela, nossa, Marcelo, que legal. Eu falei, você gostou? Sim. Tudo que você falava, eu pensava, nossa, faço tudo errado.
faço tudo errado. Olha Ou seja, era o só. mundo interno dela. Sim. Então, a leitura empática, ela pede sabedoria. Hoje, quando eu vejo alguém fazendo isso, eu falo assim, opa, não necessariamente é comigo, mas é uma informação. Tem alguma coisa acontecendo ali. Então, esse se colocar no lugar do outro, a empatia é como se ela fosse uma habilidade de linguagem. Você vê alguém que está assustado, você vê alguém triste. Então, é uma informação que está chegando para você. Só que é uma informação aproximada, não exata. Então, quanto mais eu viver a minha vida, quanto mais eu sei da vida, mais é preciso aquela informação. E é uma informação valiosa. E tem um ponto interessante dessa leitura empática. Eu não preciso saber exatamente o que está por trás do outro. Eu consigo, ao saber de uma maneira mais grosseira, já é o suficiente. Porque eu sei que são sonhos, eu sei que são medos, eu sei que são desejos, eu sei que são... Traumas. Exatamente. Então é só isso que eu preciso. Eu me conecto com o ser humano não através do intelecto, mas através do emocional. Então, você é um especialista nisso. E as pessoas por aí, eu acho que elas estão tentando ser empáticas com uma boa intenção. Mas aí eu acho que acaba julgando, porque não é não é todo mundo que é especialista em pessoas. Aliás, a maioria não é, né? E aí tá indo muito à toa. Eu acho que tem que ter muita responsabilidade nisso, no que eu faria, no que eu acho que você deveria fazer, porque a gente não se conecta com os porquês como alguém profissional como você. Tecnicamente, para a sociedade funcionar, não precisa. As pessoas às vezes me perguntam, nossa, você é psicólogo, você está me julgando. Eu falo, não, quem julga são as outras pessoas. Isso é normal e natural, infelizmente. Pra você ter uma ideia, Eliud, quando a gente entra em contato com alguém, qualquer pessoa, aqui, em 16 segundos, você julga, você tem um completo juízo de valor dessa pessoa. Em 16 segundos. Você é uma pessoa confiável. Não, é meio gut feeling, assim, é meio, sabe, você tem uma... Tem gente que fala que é um negócio intuição, de energia, que se o santo não bate, coisa tipo assim. É técnico, é humano. Você vê pelo jeito que a pessoa se veste, pelo jeito que é o cabelo dela, tudo. Sabe? Então a gente julga. Conseguir sair desse julgamento para ter uma postura mais aberta é muito difícil. Envolve trabalho. Todo mundo precisa disso? Não. Mas quanto mais você tiver, mais eficiente você vai ser nas suas relações sociais. Né? Porque você vai ser mais preciso. Você vai ser... Sabe, é como se você falasse mais essa linguagem humana. A empatia, ela é bem isso. Ela é bem isso. Agora, a gente também não pode cair no tópico. Não. Tem pessoas que são mais habilidosas empaticamente, tem pessoas que são menos. E tem pessoas que podem serem pessoas incríveis, extremamente competentes e ser menos. Alguns trabalhos não pedem tanto. Só que a empatia, né, o Daniel Goleman já falava isso. Ela é uma métrica extremamente importante para o seu sucesso. Não basta só QI, sabe? Porque quando eu sei como está o outro, eu consigo lidar. Quando eu não sei, eu meto os pés pelas mãos. Sabe? Então eu vejo que eu não consigo ver que você está meio triste e chego fazendo piada. Eu sou uma pessoa agradável? Não. Então tem gente que consegue fazer isso racionalmente e tem gente que é intuitivamente. Mas nós somos animais sociais. Então um bom nível de empatia praticamente todo mundo tem. Bom, deveria ter, né? Eu sempre falo pro pessoal, pro meu time mesmo, e em treinamento de atendimento ao cliente, que é sempre avaliar assim, o como fala, o que fala e quem fala. Porque às vezes o quem valida tudo. E eu encontro isso no meu dia a dia. Às vezes já chegou funcionário e falou assim, eu quero sair da empresa porque fulano falou desse jeito. Aí vem cá, o que ele falou tá errado? Não, até que tá certo, mas você viu como? Mas quem é a pessoa? Poxa, vamos medir isso, vale a pena levar isso para o coração? Tem que engolir a seco? Não, mas dá para resolver. O seu trabalho é extremamente importante, no seu trabalho é extremamente importante a leitura do outro. Sim. Na verdade, eu acho que qualquer lugar de vendas. Sim, mas a gente trabalha assim, com pressão, com meta, com introspecção, com muita objeção e com muitos nãos. O trabalho da maior parte do meu time envolve ouvir nãos. E aí tem gente que romantiza o não também. É um não, aí você tá mais perto do sim, aí vai, ignora. Eu sempre levo assim, gente, o não é pessoal. Então, assim, é para a empresa. E é um não por quê? A pessoa tá ocupada, tá com pressa, tá saindo da empresa. Tem o porquê do não. Então, assim, é não sofrer. Não significa que não vai doer, porque ninguém quer ficar ouvindo não. O nosso trabalho é a obtenção do sim. Então, não é que não dói, mas não deixar acabada com você, né? Aí eu queria ouvir você sobre isso.
quando você tem um que eles olhar podem fazer? objetivo desse não, é incrível. Você está partindo da aceitação. Toda vez que a gente trabalha, boa parte do nosso sofrimento psicológico, em tudo, não é pelo que acontece. É porque eu não queria que acontecesse. Quando eu começo a olhar que o que aconteceu é uma expressão genuína da vida e do viver, as escolhas aparecem na vida. Então, quando você pega e ensina os seus funcionários isso, não pega de uma maneira pessoal, é só um não. Você poderia falar esse não, sabe? E por vários motivos. É mais fácil ficar criativo. Sim. Porque eu falo assim, ó, tudo bem, eu entendo, eu respeito, obrigado, agradeço. Mas se você quiser que meu telefone, você consegue ser mais, senão você já se fecha. Sabe? Então, a aceitação, ela tem uma função não de passividade, mas de flexibilidade. Sabe? Então, uma pessoa que perdeu as pernas, depois de passar, né, por um luto pesado, mas a vida dela começa a ficar melhor quando ela aceita. Tudo bem. Não é tudo bem. Eu sinto falta, eu não gostaria, queria que fosse diferente, mas não tenho. O que eu posso fazer? Você entende? Então, quando um funcionário ele consegue lidar de uma maneira prática, ele é eficiente. Sim. Sim, porque senão ele fica remoendo, não. A emoção toma conta. Hoje, até inspirada assim, por você, né, e pelo que eu sabia que a gente ia conversar, eu conversei com meus 2 executivos de venda aqui, e o Gabriel trouxe uma situação, e aí eu perguntei para eles momentos de negociação e de vendas, de tratativas, que tiraram eles do eixo, assim, sabe? Em questão de frustração, de abalar. E aí o Gabriel trouxe uma situação que ele estava negociando há meses com uma grande empresa, fez um trabalho de prova de conceito com a empresa, então se dedicou antes de fechar, a pessoa foi na empresa e conversou e ele trabalhou, antes de fechar negócio, ele já trabalhou para aquela empresa porque é normal. E ele estava muito confiante naquele contrato. E aí, do nada, a pessoa com quem ele estava falando saiu da empresa. E aí meio que zerou. E aí ele me contou que ele ficou 3 dias mal. Moral da história. A pessoa que saiu indicou outra e para onde ela foi, ela o levou. Então, de um não, ele tem 2 possíveis sims agora. Mas olha o sofrimento que causou. E, Elid, é muito difícil não cair nisso. Sim, não, eu concordo. Eu realmente entendi. Mas olha o dinheiro, aprendizado que trouxe. Ser totalmente prático assim, olha, é para monges budistas e para psicopatas. Sabe? O psicopata por doença, porque ele consegue ser prático. Não pegar pessoalmente, de um lado emocional, é muito difícil. Né? Você tem anos de prática que ajudou a isso. E detalhe, mas eu não sou não tão era assim, você. Exato, não era você que estava lá. Sabe? Então, quando a gente está de fora, é mais fácil a gente tocar a nossa razão. Quando a gente está, sabe, imagina, digamos que você tem um cliente que, sabe, que dá 70% do rendimento da sua empresa. Esse cliente pegou e falou assim, não quero mais. Sabe? Não dá para não misturar. O duro é o quanto você vai levar isso. Porque eu poderia falar assim para a pessoa, peraí, você não teve sempre ele. Você não chegou a ele, então você pode chegar em outros. Sabe, por isso que a gente tem que tomar cuidado com... Até com a praticidade. Sim, concordo. Concordo. E você percebe que quem está lá vendendo o curso, não sei o que, ele passa a ideia de muito inteligente porque ele consegue tocar dessa maneira. Só que eu costumo dizer, você viu que eu costumo dizer um monte de coisa, né? Porque eu trabalho falando com pessoas. Mas para ajudar alguém, a gente tem que ser ponte. Ponte entre a dificuldade e o que é almejado, né? Onde eu estou e aquilo que é almejado, não é a dificuldade. A ponte, ela vai lidar com essa dificuldade. Elid, basicamente, todo mundo sabe o que precisa fazer para ser feliz. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que tem que fazer para aprender a falar inglês. Sabe? Todo mundo sabe o que tem que fazer para economizar dinheiro. Então, o saber ainda é o campo do tolo. Saber ainda é campo do tolo. Né? E quando a gente fala desses coaches, whatever, eles estão dentro do campo de saber. Quando eu uso a parte do tentar, é tentar ajudar a ser ponte. Por quê?
Ah, você quer emagrecer? Ó, pega um bom nutricionista, vai num ótimo personal trainer, começa a treinar 6 vezes por semana. Ótimo, mas espera aí. Para eu emagrecer, eu tenho que aprender a lidar com a minha ansiedade, porque muitas vezes a fome está muito próxima Emocional. ao sentimento. Exatamente. Eu tenho que saber se para aquela pessoa estar numa academia é um ambiente que ela está acostumada e se ela não vai se sentir extremamente subjugada naquilo. Então eu tenho que ajudar isso também. Eu tenho que ver as questões genéticas, eu tenho que ver o que ela entende. Sabe, são muitas variáveis. Então, se a gente quer ajudar alguém, a gente tem que ser ponte. E ponte não é da onde está e para onde você tem que ir. É entender esse mecanismo de ir. Sabe, senão é igual chegar para alguém e falar assim, ah, você tá triste? É só ficar feliz. Tem até uns memes, né? Você fala assim, Sabe, me siga para mais dicas de, sabe, né? Então não, são muitas variáveis. E aí, que nem você percebe que quando você foi ajudar o seu funcionário, você trabalhou na ponte, da onde ele estava para onde ele ia. Mas nunca vai dar pra gente ser tipo assim, só faça isso. Não, você entendeu? Porque há uma dor, há uma dificuldade, há uma vergonha. E aqui é onde as pessoas se perdem. Então, se a gente quer tocar as pessoas, a gente tem que ser uma boa ponte. Não é só o campo do saber. Sabe, imagina, eu não ia ajudar ninguém no meu trabalho. A pessoa chega triste. Ah, você já experimentou jogar beach tennis? Peraí, beach tennis pode ser uma opção. Sim, para alguns. Exato. Feliz, mas não é simples. O que está acontecendo? O que está aí? Quais são os medos? E muitas vezes a pessoa está agindo também. Ela está olhando para a vida dentro do racional. E ela não consegue tocar a dificuldade. Sabe? Então isso dá muito trabalho. É muito complicado. Bons líderes são aqueles que conseguem fazer isso. Sim. Bom líder é aquele que olha além do conhecimento, mas vai conseguir olhar o ser humano. Sabe? Porque se você tiver um funcionário extremamente eficiente, mas aí você vê ele toda hora fazendo isso. Talvez ele tenha um toque. E aí, se eu não respeitar isso aqui, eu posso perder meu funcionário. Eu posso ajudar ele, ó. Talvez seja legal se procurar um psicoterapeuta, um médico, tal. Mas se eu não respeitar, se eu fizer isso aqui toda, ele vai embora. Não faz. Ele vai embora. Você entende? Se eu não entender, porque, pra que isso? Se eu não entender o ser humano, eu sou totalmente ineficiente. Não tem como ser líder. Impossível. Outra coisa muito legal da empatia, quando a gente fala de liderança. Se eu não olhar os meus funcionários como igual, se eu olhar eles, estão aqui, eu aqui, se eu não ver eles como ser humano, a minha habilidade empática tende a diminuir. Né? Isso é um dado científico, porque a gente foi feito para se conectar com os próximos. Aquilo que está longe, aquilo que é diferente de mim, eu não me conecto emocionalmente. Então eu tenho menos informação. Então uma visão mais horizontal, claro, não é chamar para suas festas, não é... Não, temos que saber que há uma diferença aqui. Você pode até chamar, mas tem que ter uma diferença. Sabe? Eu não me comporto na frente dos meus amigos da mesma maneira que eu me comporto profissionalmente. Sabe? Tem um negócio, né? Tem uma linha aqui que tem que ser respeitada. Mas se eu não vejo como ser humano, eu vou ser um péssimo líder. Que era um líder que funcionava nos anos 80. Sim, funcionava e a conta chegou, né? Não, e funcionava sim, porque era uma relação totalmente abusiva, sabe? Eu já fiz reunião com gente que tinha atrás chicote, taco de beisebol, como símbolo de poder ou de quem manda. Cara, você precisa de um objeto para mostrar que você é que manda, porque você já não tem autoridade nenhuma. Não, e é uma herança de uma cultura meio escravagista mesmo, sabe? Tipo, eu tenho dinheiro, você não é nada, fica aí, dane-se, senão vai levar chicote. Infelizmente, a sociedade ela evoluiu, mas não aceita mais esse tipo de liderança. Não aceita. Assim, entre aspas. Existem alguns lugares, algumas empresas, alguns meios que vai ser assim. Só que velado, talvez. Porque não é evidente em questão de ter um objeto, uma fala, mas no comportamental, no olhar. Porque eu lembro, por exemplo, o meu pai tinha um olhar autoritário. Ele não tinha um cinto do lado dele. O olhar dele. Eu acho que nas empresas também pode ter isso, sabe? Então, meio velado. Se a empresa não tomar cuidado, quando ela coloca a meta, é um chicote. Se ela não tomar cuidado com como é olhado isso, é um chicote. Como que a gente faz isso? Eu tenho meta.
na Prospect. A gente tem assim o cliente, quando investe em mim, ele tem um número por trás que ele espera receber de volta, que é quantitativo, é um número, é uma meta, é algo que ele espera de retorno. O meu entregável é número. E eu preciso ter números também. A gente não vê as pessoas como número, obviamente. Tem pessoas que, na mesma posição, entregam números diferentes e está tudo certo. São pessoas com experiências, com capacitações diferentes e que atendem clientes com especificidades também diferentes. E a gente leva em conta, assim, vários variáveis. Legal. Mas a gente usa a palavra meta. E eu sei que às vezes assusta. Às vezes tem gente que vai fazer entrevista e fala assim: mas eu não trabalho com meta. Por quê? Aqui tem um ponto. Quando a meta ela respeita muitas as variáveis e ela não funciona como um agente punidor, pode funcionar bem. Pode, por quê? Porque ainda pode ter uma comparação entre a sua equipe que vai gerar um dano emocional. Mas quando é como punidor, se você não chegar, se você a hora que mandar embora, você vai ser o primeiro da lista, o impacto emocional disso é desastroso. Vai performar, vai chegar, vai. Mas o impacto é grande, emocional é grande. Quando ela funciona como uma espécie de reforçador, do tipo assim, olha, quem atinge tem uma porcentagem maior, sabe, ela pode funcionar de uma maneira estimulante, mas você tem que ter um parâmetro aqui também. Senão vira igual o caminhoneiro. Quantas mais horas você trabalhar, exatamente. Então pode ser perigoso, porque senão eu vou atingir a saúde de uma outra maneira e vai chegar uma hora que a performance vai cair. Sim, e a empresa mesmo perde, ela ganha, e uma hora ela não ganha nada. Exatamente, sabe? Por quê? Porque para uma empresa a equipe é muito importante, né? E como às vezes eu digo, você não pode ter uma métrica no time de futebol que só quem faz o gol é importante. Sabe? Porque você precisa de... Se você vai ter algumas pessoas na sua equipe que elas são as mantenedoras da sua equipe, que conseguem olhar o outro, que conseguem cuidar disso, sabe? E que não é necessariamente a pessoa que tem mais desenvoltura e coisas do gênero. Então, o ideal é você ter um ambiente voltado para a performance, mas que não estabeleça métricas de comparação, sabe? Essa métrica, de repente, ela poderia ser mais igualitária. Olha, quem vendeu mais vai ganhar mais porque a porcentagem é essa para todo mundo. Agora, quando aquele chega lá e ele tem aqui é um pouco perigoso. É um pouco perigoso. Mas eu entendo que é um mecanismo, só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque pode afetar... Nós somos animais sociais, então a gente trabalha por comparação. Como eu sei que eu sou alto ou baixo? Como que eu sei que se eu tenho dinheiro ou não tenho? Como que eu sei se eu sou um bom profissional ou não? Sempre por comparação. Esse é o problema, esse é um grande dano das redes sociais. Então, se eu estou num lugar e eu estou sempre embaixo, de repente você vai perder um ótimo defensor porque ele vai começar a se sentir um peixe fora da água, um peso. Sim. Eu falo muito disso também, que às vezes você não performa numa área e performa em outra. Eu acho que nunca há um problema da pessoa ou da função, né? Eu já tive diversos casos de um profissional entrar numa área de prospecção e eu enxergar que aquela pessoa é excelente, só que não para aquilo. E aí eu coloco ela em outra área e ela é ótima profissional. E aí tudo funciona. Então a gente tem que ter essas trocas também de habilidades, de se estar feliz, se está satisfazendo, se está atendendo às necessidades. Eu falo para o meu time, é uma troca. Eu faço o processo seletivo, por exemplo, a gente faz a primeira rodada online e a segunda sempre presencial. Eu não aceito quem me diz sim sem ter olhado nos olhos das pessoas, sem ter conhecido o ambiente que vai atuar. Ela precisa concordar com aquilo e eu também. Então é sempre dos dois lados, né? Elid, eu acho que todos nós, né, como líderes, como empresários, a sociedade de modo geral, todo mundo está num processo de desenvolvimento. Aquilo que era extremamente aceito nos anos 80 e às vezes visto como o correto, hoje a gente pensa de uma outra maneira. A métrica do bem-estar e do cuidar da equipe, ela é uma ótima métrica. Teoricamente, a gente sabe que se você deixar só na mão, muitas vezes, do seu funcionário, a gente, sei lá, às vezes a gente tem um e-mail para responder, a gente demora 4, 5 dias.
Por isso que há aquela coisa, tipo assim, não, você tem que, né? Mas o ideal mesmo é um ambiente onde as pessoas elas se dedicam sem necessariamente ter que. Sem ser obrigadas. Esse é o melhor dos mundos. Mas eu entendo, como eu falei, dentro de alguns processos sociais hoje em dia, de aprendizagem do ser humano, de objetivo, do capital, às vezes é um pouco complexo, né? Eu, como um profissional da área da saúde, é muito comum as pessoas perguntarem assim, pô, dá algumas dicas de como a pessoa ela pode lidar e tal. Existem algumas técnicas de descompressão? Existe, mas você tem que tomar cuidado porque ela pode funcionar muito como droga. Eu faço isso para poder fazer mais. Isso é ruim. Uma hora vai estourar. O ideal é um mecanismo, um meio saudável que funcione possibilitando com que as pessoas atinjam o seu máximo e que possam se cuidar. Esse é o melhor dos ambientes. Agora, será que o capital, quando eu falo capital, ele está interessado nisso? Né? A gente vê casos aí de, sei lá, de pessoas que foram resgatadas pelo trabalho escravo. Ou se você não tiver uma base trabalhista, de direitos trabalhistas, será que as pessoas vão estar se importando se a pessoa está trabalhando das 7 às 10? Eu já vivenciei, já presenciei lugares onde assim, não é obrigado a fazer hora extra. Mas é um absurdo. Porque capital. Sim. É tão engraçado isso que assim, tem gente que entra na Prospect, passa um tempo e fica assim, ele queria te agradecer. Tá bom, por quê? Porque você paga a gente no dia, porque tudo que eu ganho tá no meu olerite, porque fui registrada no tempo certo. Você está me agradecendo, é minha obrigação. É o mínimo que eu tenho que fazer. Estava conversando isso com o Ricardo ontem, que tem 941 funcionários na empresa dele. E ele fala que tem muita atração na empresa dele, porque ela tem a fama de pagar em dia. Então, assim, algo que é mínimo. Só que aí eu falo, meu time fala, mas como assim? Lid, por aí não é assim. Tem gente que entra e fala que saiu de uma empresa porque sofria preconceito por homofobia. E aí eu tô assim, há 11 anos, não é tanto tempo assim fora do mercado, não é tanto tempo assim. Mas me espanta saber o que acontece ainda. Mesmo se falando tanto, se conscientizando tanto e tendo tanta diversidade, ainda tem gente pensando assim. A gente tem que tentar não cair nesses lugares. O funcionário tem que tentar não cair nesses lugares. E a gente, talvez como líder, né, tentar criar o mais saudável possível. Assim. O capital atrapalha. O capital atrapalha porque ele é uma métrica social fortíssima. Sim. Então, é legal quando a gente conversa sobre isso, Elid, porque não dá pra gente pensar no tópico. Né? Mas dentro de um possível, caminhando, né? Então, por exemplo, uma mãe solteira com 3 filhos, não está conseguindo arrumar emprego, ela vai trabalhar o tempo que precisa num lugar talvez assim. Mas o máximo que a gente puder fazer para não cair e não criar, porque tem uma coisa interessante, né? Eu fiz uma separação errada, né, entre as pessoas que trabalham, que são empregadas, e as pessoas que provêm o emprego. Mas eu já presenciei, né, durante um tempo eu trabalhei com gestão de pessoas empregadas que também maltratam outras pessoas empregadas. Porque às vezes ganham R$50 a mais, porque tem um uniforme diferente, sabe? Então, dentro de um organismo empresarial, você tem vários micro-universos funcionando ali. Então, você pode ter na sua empresa alguém que também é meio assim, porque com a pessoa que acabou de entrar, ou com a faxineira. Sabe? Então, quando a gente fala de comportamento humano, não dá pra gente falar de ideal. Mas a gente tem que se comprometer a uma coisa que eu chamo de sinceridade de intenção. Sabe, eu quero dirigir ir naquela direção, tentar promover isso. Mas, se a coisa começa, sei lá, muda, a inteligência artificial toma conta, não sei o quê, vai talvez acontecer de você chegar pro pessoal e falar, pessoal, olha, esse mês eu vou precisar atrasar 5 dias. Sim.
Mas talvez entendam, talvez não seja um problema, porque Exato. sabem da essência que funciona aqui. É onde a relação é tão importante. Exato. Cuidado. Você sabe que na pandemia a gente parou tudo, em um dia estava todo mundo em casa, eu tinha computador grande, assim, e aí eu tive que trocar por notebook em um dia, foi uma loucura. Foi um momento, inclusive, que eu tive a sua ajuda como paciente. E aí teve alguns funcionários se reuniram, e aí teve uma porta-voz, que é a minha gerente até hoje, que numa reunião ela falou assim, Ed, eu queria te falar que nós abrimos mão do vale-refeição. Não, Larissa, como assim? Vocês trabalham em casa, o direito ainda existe. Ele estamos na pandemia, a gente perdeu 70% dos clientes. Sim. E eles abriram mão, nós não precisamos dessa ajuda deles. Se fosse necessário, talvez aceitaríamos né, e recompensaríamos depois. Não foi necessário, mas a atitude foi incrível. De você enxergar como parceiro, e eles não teriam feito isso se não vissem na gente a mesma coisa. Tanto que não demitimos, mantivemos todos os fornecedores como faxineira, isso a gente manteve por 2 anos, mesmo sem usar o escritório. Então, assim, essa ajuda, essa parceria no mundo corporativo ainda existe. Por isso que quando alguém me traz algo tão forte, assim, negativo, me custa acreditar. Assedioso. Porque vai ser eco de quem tá lá, quem tá liderando. É eco. Quando alguém cuida da gente, a chance da gente cuidar dela é enorme. Sim. Só que aqui tem muita gente que tem medo de fazer isso, porque também tem um lado da natureza humana que é um lado meio perigoso. Eu costumo dizer que uma das facetas mais feias do ser humano é quando começa a ter briga por bens, de herança. Irmãos brigam por irmãos. Casal se separando. Exatamente. É triste. Por quê? Porque a gente tem um lado de ambição, a gente tem um lado de recompensa que é muito forte. Mas a gente também tem um lado de cuidado e o lado de proteção. Então, quanto mais eu conseguir, dentro das minhas relações, cuidar do outro, mas eu não posso ser ingênuo. Aqui é onde está o problema. Pessoas e pessoas, exato. Né? Todas as... Então, geralmente as pessoas vão para agressão ou para uma relação meio separando eu e o outro por proteção com medo do dano que pode acontecer. Lembra que eu falei da ingenuidade? Sim. Então, não é porque eu ajudei alguém que ela vai me ajudar amanhã. E não quer dizer que não é porque eu ajudei alguém que amanhã ela não vai me pôr no pau, como as pessoas falam. Né? E não esperar também. Mas aumenta muito mais a chance de cooperação. Sim. Muito mais. Sim. Né? Eu adoro assistir alguns reality shows de sobrevivência e etc. Então, quando há o cuidado não ingênuo, é o mais eficiente. Quando há um cuidado ingênuo, Era bagunça, né? Não, e outra. Aí é onde as pessoas se frustram, muitas vezes elas, sabe... Então eu costumo falar para as pessoas, não, você vai ter o seu filho no seu caixa, mesmo assim fecha o caixa. Sim, sim. Nossa, eu aprendi... Você entende? Pela natureza humana. Sim. Sabe? E tem uma frase do Maquiavel que diz assim, o homem frente ao poder, pelo poder é corrompido. Então eu tenho que confiar no que é o ser humano. Eu não posso ser ingênuo frente ao que é o ser humano. Porque o ser humano é tudo. Mas quando eu cuido do outro, a chance dele me cuidar é muito maior. Exatamente, exatamente. E às vezes a gente espera algo que não faz sentido. Eu já vi, por exemplo, sofrimento em empresa, de falar, nossa, mas eu me dediquei tanto, e a pessoa do nada foi para outro emprego, eu me senti traída. Como assim traída? Exato. É irracional. Totalmente. Porque essa pessoa está errada de buscar algo muito melhor para ela, você pode sofrer. Eu já tive perdas nesse sentido, de perder bons funcionários. E é nessa hora que as pessoas se fecham. Puxa, foi melhor. Tem gente que até hoje fala, de receber uma proposta. Você gostou? Vê o que faz sentido, vamos conversar. O meu negócio, o que eu prometo é transparência. Eu falo para todo mundo, na Prospect, o que você tem? Tem um salário acima da média perante os meus concorrentes? Temos. Tem gente que ganha muito bem, muito mais do que nas empresas que eu ouço falar. Mas o que eu falo, que eu garanto, vocês vão ter um clima, vocês têm acolhimento, vocês têm respeito, que é a base. Não deveria ser nada demais, mas aqui isso é muito forte. Mas vocês têm empregabilidade, vocês saem daqui transformados. Vocês, depois de passar aqui, eu coloco a minha mão no fogo, nunca mais vocês ficarão desempregados.
E eles saem empreendedores. Ontem eu gravei com uma moça que é empreendedora, que foi minha funcionária. Então é muito legal isso. E é jogar limpo também, sabe? E foi o que você falou, poxa, as pessoas têm direito de ir para qualquer lugar, né? Então aí é onde o ponto que eu não posso ser ingênuo. A pessoa, ela pode sair e montar um negócio do lado. O que eu tenho que fazer é que o meu negócio, ele tenha características Únicas. únicas para que a estrutura não sofra isso. Mas a pessoa tem todo o direito, sabe? E às vezes dói. E temos que saber que essa é a regra do jogo. É assim que funciona. Porque senão a gente tem uma relação com tudo e com todos de medo. Sim. E isso é um mundo muito ruim de viver. Você passa a não confiar em ninguém, a não libera e controla demais, e no final você não tem controle de absolutamente nada. Você sabe, né, pensando nessas estruturas, né, quando há uma relação sempre baseada no medo, só funciona quando você está lá com o chicote olhando. E nem mesmo assim não funciona muito. Na hora que você precisar, esquece. E é impossível alguém não precisar em algum momento. Às vezes fica um pouco mais tarde, sabe? Porque o problema da cultura, né, de medo é que cada vez você vai ter que fazer mais, cada vez você vai ter que fazer mais. E você nunca vai ter ninguém. Você nunca vai ter ninguém. É muito interessante isso, né? E essas provocações do mundo corporativo, assim. Às vezes a gente parece ter um ambiente tão bom e você vê pessoas adoecendo. Eu já tive vários dilemas, assim, sabe? De conversar e eu falo assim, nossa, mas a gente está aqui com esse desafio de chegar nos resultados, nos números. Por que há um tempo atrás, com o fulano de tal, a gente chegava nesses números? Por que essa pessoa conseguia fazer todo mundo chegar nos números? Aí uma funcionária me falou assim, Elid, você não lembra? Foi a época que mais adoeceu pessoas? Na minha própria cabeça estava atrelada ao sucesso de alguém que fazia as pessoas entregarem. Mas a custo de quê? Aí vai chegar uma hora que não vai ter, né? É muito delicado. Então, na Prospect, assim, é óbvio que eu sou suspeita para falar, mas né, tem 6 pessoas aqui hoje, assim, a gente tem esse cuidado. Eu aconselho as pessoas a cuidarem de si, de conviver com a família. A gente teve um caso recente dessas que me deixam indignada, né? Uma funcionária engravidou e falou para a gerente: estou com medo de contar para a Ellie de que eu estou grávida. E aí a gerente falou assim: como assim? É a Ellie. Ela vai te dar maior força, vai falar com ela. E é isso, eu aconselho a pessoa a ficar grávida. Eu sou mulher, eu confio na mulher em qualquer fase e a gente apoia. Só que da onde veio o medo dela? Não era da Ellie, ela não me conhece, é de outro lugar. É assustador, né? E às vezes não tem a ver com esses próprios medos, sabe? Tipo, agora que eu comecei, agora que eu entrei, e se eu perder, sabe? Às vezes Eu vou tirar licença, a pessoa já sofre lá na frente, né? Então, eu gosto muito de pensar que uma frase que eu uma vez ouvi e faz muito sentido para mim, que é: a ideia de perfeição é contrária à ideia de evolução. Porque o que é perfeito é estático, não muda. E o mundo está mudando o tempo todo. Então, não vai ter como gerar felicidade ou eficiência ser perfeito. Não existe. Mas a gente tem que se ver como um ser humano dinâmico, ver a nossa estrutura com dinamismo, todas as relações com dinamismo. Porque daí a gente consegue fazer ajustes. Não é rígido, né? E vai ter altos e baixos. Então é muito importante, né, aqui nesse bate-papo, quando a gente está falando de comportamento humano, de relações, é largar o ideal. O ideal está sempre um passo na frente. Né? As pessoas são, eu sou, estamos inseridos dentro de um ambiente e o que eu posso fazer melhor? É aqui que a gente deve ir. É aqui que a gente deve caminhar. Mas ninguém gosta disso. Porque isso que eu estou falando é andar realmente pisando em ovos. Porque não é o campo da certeza. Mas também, como eu já falei, o campo da certeza é o campo do tolo. O campo do ponto de exclamação é o ponto do tolo. O ponto do sábio é o de interrogação, é o da dúvida. Sabe? É para onde a gente deve ir. Uau, não tenho o que falar. Incrível. Uma aula. Nossa, muito bom, Marcelo. Eu acho que eu ficaria assim, eu nem sei quanto tempo que a gente está aqui. Não... Mas assim, tem tanta coisa que eu gostaria de falar e tantos assuntos e tantas dúvidas. Eu queria que você fechasse essa conversa. Eu não quero trazer uma pergunta, eu quero que você traga algo pensando nesse público que tem dúvida, que tem medo, que se sente desamparado. Elid,
Ninguém quer ser fraco. Todo mundo quer ser sábio. Todo mundo quer ser respeitado. Todo mundo quer ser forte. Só que não tá errado isso. O problema é que quando eu busco só isso, eu não estou respeitando a minha natureza. Tem algumas pessoas que vão te achar bonita, tem algumas pessoas que vão te achar feia. Para algumas coisas você vai ser inteligente, para algumas coisas você vai ser burro. Perto de algumas pessoas você é nova, perto de outras pessoas você é velho. Então, você é muito hábil em algumas coisas e muito ignorante em outras. Isso é um fato, não importa. Quanto mais você saiba, sempre vai ser assim. Então, buscar, né? Eu falo que nem a gente é analfabeto e analfabeto. Eu sou alfabetizado em português, e sei falar, né, inglês e mais ou menos espanhol. Mas eu não sou alfabetizado em russo. Na Rússia eu sou analfabeto. Então a gente sempre vai ser bom e ruim. Sempre. E a gente não deve olhar para isso de uma maneira passiva. Não, vamos continuar trabalhando nas nossas habilidades, sabe, tentar controlar os nossos defeitos, resolver, né, ir em busca de ajuda. Mas a nossa evolução, ela só pode partir da onde eu estou e não da onde eu gostaria de estar. Então, quando eu olho para mim de uma maneira muito inflexível, sabe, ou só olhando um lado meu, é como se eu fugisse de mim. E aí, eu não vou tocar a minha fragilidade. E quando eu não troco a minha fragilidade, eu não me ponho em situações novas e eu não sei lidar com o meu eu frágil. Então, uma premissa para o desenvolvimento humano é conseguir tocar a fragilidade, porque é onde eu não domino. E só assim eu posso crescer. Só que para isso eu tenho que abandonar o meu eu forte sempre. E saber que eu sou tudo. É aqui que a gente deveria ter como base para a nossa vida, um respeito daquilo de tudo que nós somos, porque nós vamos continuar sendo tudo. Sabe? Então, só quando eu sou amigo do meu eu frágil, eu posso ser forte. Ou senão, eu vou ser igual aquelas pessoas que estão gritando o tempo todo, vou ter que mostrar que é a força, mas isso é a fraqueza. Seria isso. Muito bom. Nossa, Marcelo, obrigada por Eu que ter vindo. agradeço. Foi muito bom. Me passa a sua rede social para o pessoal acompanhar. Eu já te sigo há muito tempo e aprendo muito, né? Queria também te agradecer por, em vários momentos, você ter me ajudado. Eu sou uma profissional mais forte, mas tão humana quanto eu sempre fui. Muito por conta da sua influência e de Obrigado. tudo que você me ensinou e me apoiou. Você foi muito relevante para mim, muito importante para mim na pandemia. Foi uma fase assim assustadora, aquele começo aterrorizante como mãe de uma menina de 2 anos, como esposa de um marido que perdeu o trabalho, como empresária, como pessoa que tinha vários clientes e 25 pessoas mais ou menos para cuidar. E você foi muito importante. Então eu queria aqui, de forma aberta, te agradecer. Quem me conhece já sabe da gratidão. As pessoas que convivem comigo e conviveram naquela época já sabem disso. Mas eu queria te agradecer de forma pública. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Para mim é um grande prazer, né? Eu brinco com os meus alunos, eu falo que eu vivo na minha arte, né? Eu sou horrível com artesanatos e etc. Mas eu acho que essa aqui é uma coisa que eu nasci para fazer, né? Então, para mim é um grande prazer. Bom, o meu Instagram, né? Ele é pessoal, profissional, então eu gosto, sabe? Eu acho que vive junto o pessoal e o profissional, né? Então chama Marcelo Mind, Mind de mente, né? Em inglês, Marcelo Mind. E eu também hoje, né? Eu saí de uma empresa que eu estava já há mais de 10 anos e quis aí ter uma relação um pouco mais leve, né, com o que eu me proponho. E eu criei um grupo chamado Aprendentes. E o objetivo desse grupo e dos cursos que eu dou hoje é oferecer por doação livre, sabe? Porque as condições das pessoas são diferentes, sabe? Isso me dá um grande prazer. Então também quem quiser chama lá Comunidade Aprendentes ou o site é aprendentes.com.br, porque todos nós estamos aprendendo, então essa é a ideia. Bom, muito bom. E são encontros semanais? Como que funciona isso? Eu tenho o curso que eu dou de gerenciamento emocional, que são 10 já vi. semanas, exatamente. Maravilhoso. Que na época era 8, agora são 10. Aconselho demais. E eu tenho também um grupo aberto online toda terça-feira às 19 horas.
Esse é o com contribuição voluntária. Os dois são. Hoje Muito. tudo eu faço Gente, assim. é para todo mundo, né? Não tem por que não fazer. Sim. Bom, quem chegar até Tem que mim, investir. eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível. Maravilhoso, é incrível. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu, tchau, tchau.